Olá, compatriotas. Depois de Paraty, onde estive e constatei que aqueles que estiveram lá na Flip não tiveram o mínimo interesse pela intervenção. Inclusive, fui ameaçado, hostilizado por um grupo de estudantes, de mais ou menos uns 200 estudantes, o qual um palhaço desses que tem um grupinho aí de bandinha de batuque, estimulando para que eles me atacassem por estar pedindo intervenção. É muito angustiante ver que a população quer o pior para o Brasil, querem bandidos. E muitas vezes conversei com um ou outro e disseram, pô, mas vocês preferem bandido? Não, nós preferimos bandido. Nós preferimos morrer com os bandidos, preferimos morrer com os bandidos. E a intervenção? Não é salvação? Não, nós não queremos, o exército, nós não queremos militar no poder. Mas, se estes otários, se estas pessoas ignorantes tivessem interesse no país, na sua família, nos seus filhos, no seu futuro, iriam buscar informação. Qual informação? De que 64 não tem nada a ver com 2016. São épocas diferentes, situações diferentes. Naquela época, o exército entrou para ficar no governo, para estabilizar o país e impedir que os comunistas tomassem conta. E também defender a sociedade dos terroristas. Agora, nós precisamos de intervenção constitucional, que está prevista na Constituição e que não é governo militar. Nós precisamos das Forças Armadas, como nós precisamos da polícia para nos salvar quando somos atacados por um bandido. O país foi atacado por bandidos. Há 30 anos que todo mundo que está todos os governantes que estiver são bandidos. Todos os políticos são bandidos. Não tem um que escapa. Porque se tivesse um que não fosse, denunciaria aqueles que seriam. E durante 30 anos, ninguém se denunciou. Então são todos bandidos. Todos. Então, o que vocês todos precisam saber é que intervenção é um ato constitucional. É as Forças Armadas tomando poder pelo intermédio do Exército, quer dizer, para que façam uma limpeza e para que todos aqueles que procuraram destruir o país respondam por isso. E todos aqueles que mataram quando roubaram, que sejam penalizados por isso. Por isso, nós precisamos das Forças Armadas. Por isso, nós precisamos que o Exército haja. Mas o Exército, ele só vai agir se nós fizermos um protesto definitivo, parando o país. Então não vai ser saindo com uma bandeirinha, com uma faixinha, quer dizer, totalmente isolado, que vai haver intervenção. Precisa haver a união de todo mundo e parar o país. E aí, o Exército vai ser o primeiro a realmente, quer dizer, reconhecer a sua ação patriótica. E ele vai tirar os bandidos do poder, por quê? Já tem um outro mandatário, já tem uma outra força mandando no Exército, o povo, os patriotas. Então, não sejam aqueles que simplesmente têm razão. A razão barra a informação. A razão não deixa ninguém ter informação. Então não tenham razão. Veja o que vocês precisam, veja o que nós precisamos, veja o que o país precisa. E vamos fazer o que o país precisa e não o que você acha que é melhor ou pior. Nós temos uma necessidade de ordem, nós temos uma necessidade de justiça, nós temos uma necessidade de uma cultura que se contraponha a essa cultura da lei da vantagem. E a cultura do Exército já demonstrou, inclusive na escola em Manaus, que os alunos tiveram a cultura do Exército para estar ali uniformizados, respeitosos. Eles mesmos gostaram de serem mais patriotas,
de serem pessoas que estão encaminhadas ao bem, ao ensino, ao aprendizado. Vamos deixar a razão. Vamos buscar a informação. Veja, qualquer pessoa pode entrar no meu site, ronaldobrasileiro.com.br, e vai ter a informação que precisa. Se tiver faltando alguma coisa, pergunte, entre em contato comigo, não há problema algum. Mas não podemos e não devemos ser antipatriota, deixando nossa pátria ser destruída por bandidos, aqueles que desvirtuaram o patriotismo, aqueles que não reconhecem o Brasil como pátria deles, mas como curral deles, como o local onde eles podem manter uma quadrilha para roubar daqueles que trabalham. Então, temos que discutir, temos que nos informar. Então, deixo bem claro, intervenção não é governo militar. Intervenção é ato constitucional para que os militares, para que o exército entre no poder e faça o que tiver que ser feito para depois, organizado, com a justiça restaurada, com a ordem em primeiro lugar, porque sem ordem, nem bandido gosta de um país sem ordem. Por quê? Olha as cadeias, olha onde eles ficam. É um calabouço, coisa da antiguidade, não é nada parecido com uma questão humana. Vamos fazer o que o Brasil precisa. Entre em contato comigo. Eu estou me esforçando há 8 anos. Fechei a minha empresa, não porque ela não dava lucro, mas porque o lucro não me interessava mais. Porque quem tiver dinheiro de agora para frente, morre porque tem. Quem não tem dinheiro, vai morrer porque não tem. Vai passar fome. Então, não tem escapatória para ninguém. Não tem. Nós estamos num caos. Caos progressivo. E ele só progride. E aí, aquela frase que eu já falei há muito tempo e que tenho propagado constantemente, aquilo que sempre piora, nunca melhora. O Brasil precisa parar. Quer dizer, precisamos virar a página. Não tem outra maneira. Agora, se vai ser melhor depois, isso não importa. Pior não vai ser. Pior não vai ser. Porque já está morrendo 500 pessoas por dia. Então lembrem, o general Vilas Boas teve um pronunciamento ontem, aonde a sua fala está realmente adequada ao momento. Ele me mostrou ser muito inteligente antes, dizendo que as Forças Armadas estavam à disposição do Brasil. E agora, mais do que nunca, essa afirmação dele está fazendo sentido. O general não quer ser presidente do Brasil. Ele, como todo brasileiro, quer salvar o Brasil. Mas ele atende à Constituição. E para atender à Constituição, ele precisa que o povo seja aquele que vai se unir também ao Exército para fazer o que precisa. Hoje, o povo não quer o Exército porque está pensando em governo militar. O governo militar foi excelente, foi muito bom. Eu vivi dos 16 aos 37 anos, foi a melhor época da minha vida, foi os anos dourados. Mas acontece que aqueles que têm razão não gostam da informação. E se não tem informação, ele então acredita que os militares matavam, que os militares, quer dizer, cerceavam a liberdade, quer dizer, não, os militares cerceavam a libertinagem, faziam oposição a quem fosse terrorista, a quem fosse bandido. Mas eu, como nunca fui bandido, o país estava funcionando, tinha emprego, tinha segurança, por que eu ia contra eles? Ora, é só um idiota que vai contra aquilo que precisa. E o que nós precisamos hoje é aquilo que nós tínhamos, a segurança e tudo mais. Então, veja, quem acredita em mentira e faz dela a sua razão,
pode estar simplesmente acabando com a sua pátria e acabando com a sua família e colocando todos em risco e tirando a integridade física de todo mundo. Nós não podemos ter razão, temos que ter a informação. Quer informação? Estou à disposição. Estou à disposição no site www.ronaldobrasileiro.com.br e estou à disposição para mostrar o maior e o mais grave problema brasileiro no www.alertasociedade.com.br, onde coloquei o meu livro, O Fim Climático do Brasil. Porque enquanto a razão prevalece na mente dos otários, dos idiotas, tá certo? O país está acabando, a natureza está acabando com o país, os bandidos estão acabando com o país. Então, aqueles patriotas que se dizem intervencionistas, me procurem e vamos todo mundo nos unir. Agora, se cada um estiver pensando num procedimento, numa coisa, nada vai acontecer nesse país. Temos um bandido praticamente em cada esquina querendo aquilo que eventualmente nós tenhamos, ou simplesmente nos matar, porque matar virou prazer e isso não tem problema. Então, nós temos que mudar radicalmente. E com bandido, o radical é o roubo. É você ser radical e falar assim, não, eu quero ser roubado, eu vou trabalhar para sustentar esse bandido. E isso tem sentido? Ora, se o bandido rouba, você precisa roubar também. E aí, na faculdade, precisa ter matérias que ensinam a roubar, que ensinam a ser corrupto. Porque se vai prevalecer a lei da vantagem, temos que mudar tudo. Temos que mudar para que adequar, tá certo? Quem está hoje criando um filho com educação, de bons princípios, está matando ele. Por quê? O vizinho, o outro vizinho, está criando o filho dele como bandido, drogado. Ele não vai conseguir se defender. Então, são coisas que normalmente as pessoas que se dizem do bem, mas que fazem o mal, não prestam atenção. Ou prestam atenção, mas não tem mais amor para fazer uma luta, não tem mais amor para lutar, não tem mais amor para fazer com que haja harmonia. A paz que tem nesse sítio aqui, ó. Vocês estão vendo a água correndo? Aqui atrás tem um lago, tem patos, tem galinha. Isso está desaparecendo, porque agora os bandidos estão indo na lavoura e não estão se contentando mais de roubar os sacos que já estão colocados em caminhões ou que estão sendo transportados. Já estão indo na lavoura roubar, colher. Agora, você vem me dizer que você não quer as Forças Armadas no poder, que você não quer intervenção constitucional, mas você é uma pessoa de bem? De bem onde? Você não quer lutar. Você votou em bandido, colocou bandido lá, coisa e não se incomoda de trabalhar. Mas eu me incomodo. E deve ter muita gente, que nem eu, que se incomoda de trabalhar para ser roubado. Eu não gosto de ser roubado. Apesar de que já perdi 17 carros roubados. 3 vezes fui abordado por bandido. E numa delas fiquei 7 horas sob a mira de uma arma. Estava roubando a fazenda de um amigo meu quando eu cheguei e eu fiquei das 3 às 7 horas da noite com uma arma na cabeça. Eu sou um. E os outros? Um dia vai ser você que ainda não foi. Se você é do bem, tem que ter aversão ao bandido. E tem que ter a companhia daqueles que podem nos salvar. Quando nós estamos na rua, é a polícia militar. Quando nós estamos querendo paz para o país e que eles se estabilizam, é as forças militares. Não existe outra alternativa. Lembre disso. E vamos fazer o que precisa e não o que cada um pensa. Eu não penso, eu estudo, eu não tenho razão nunca. Eu só tenho a informação como bandeira. E se alguém quiser discutir comigo ou conversar comigo, me mostrar que existe outra opção para o Brasil que não seja intervenção, estou à disposição. Por favor,
Me procure em qualquer situação para se unir, para se informar. Estou à disposição de todo mundo. Eu quero a paz desse sítio no Brasil. Um abraço a todos.